Mas fato é, Nicolas, que esse debate pegou, né? A esquerda, talvez há já algum tempo, estava ali tentando se conectar de novo com a massa mais popular. Muita gente dizendo que eles perderam essa conexão por falar muito de pauta identitária, dessa cultura woke e tudo mais. Isso até teria se refletido nas últimas eleições, tanto aqui no Brasil, na eleição municipal, como até também nos Estados Unidos. E talvez essa tenha sido uma tentativa que deu certo, né, nessa discussão toda. O assunto tomou as redes, tomou a discussão pública. E aí eu quero saber de você. Como é que você encara isso? É um desafio responder, você está sendo cobrado por isso também pelos seus eleitores. Inclusive tem até alguns parlamentares que não são necessariamente de esquerda ali que estão aderindo a essa pauta. Basta a gente ver que tem 200 assinaturas para tramitar esse projeto. Eu trato esse projeto da mesma forma como eu trato qualquer outro que passa ali na Câmara, onde é o meu trabalho. Com responsabilidade, sem populismo e com coragem. Afinal de contas, você não pode ceder à pressão somente porque as pessoas estão te pressionando. Pelo contrário, são nesses momentos que você, de fato, tem que ter firmeza para poder mostrar a verdade, porque uma hora ela aparece. E a gente sabe que a mentira ela corre solta, né? E aqui no Brasil, principalmente, o brasileiro é extremamente reativo. Eu relembro a você de que até pouco tempo as pessoas saíram às ruas por conta do não é só pelos 20 centavos, revoltados com os gastos da Dilma na época da Copa do Mundo aqui no nosso país. Depois de 4 anos, eles estavam votando no mesmo PT. Ou seja, as pessoas são muito reativas e elas caem em muitas das fantasias que a esquerda propõe. O primeiro ponto sobre essa proposta é que eu não sou contra o fim da escala 6x1. Mas assinar a PEC fantasiosa, lacradora da Érica é a solução? Não. E eu te falo isso com propriedade. Por quê? Primeiro, ela erra uma conta básica de ensino fundamental. Ela coloca 8 vezes 4 como 36. Só daí dá para ver a responsabilidade dela em elaborar essa PEC. Segundo aspecto, eles falam que você só pode discutir essa PEC quando ela tiver as assinaturas e estiver tramitando. Mentira, o que nós estamos fazendo aqui? Discutindo essa PEC. Porque quando você olha alguns outros temas, muitos temas não passam ali pela Câmara e ainda assim tem uma ampla discussão da sociedade. Ficaria muito mais fácil para mim tomar uma oposição no seguinte sentido: vamos aprovar a PEC do jeito que está, que impõe 4x3 em todas as formas de trabalho, e simplesmente pedir também um aumento do salário mínimo, redução da jornada para 20 horas. E aí, quando acontecer desemprego, inflação, que isso é economia, né? É uma ciência humana, mas que você consegue prever, aí não vai ser culpa da esquerda. Então, quando você olha lá o projeto, duração do trabalho normal sumiu. Duração do trabalho normal... Não, eu leio aqui, eu tenho aqui a colinha aqui. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, se você não consegue compreender o erro nesse artigo, dificilmente você vai estar apto a poder optar, na verdade, opinar sobre esse projeto. Afinal de contas, muitos brasileiros, eles não reconhecem e compreendem, por exemplo, porque o aumento do dólar atrapalha. Eles não conseguem falar no que é inflação, o que é juros. A esquerda trabalha com isso, com a falta de conhecimento das pessoas. E por isso que elas são tragadas a acreditar nessas falsas promessas da esquerda. Agora, o que eu trago à reflexão, Renato, e eu fiz um vídeo sobre isso, é no seguinte sentido: há diversos aspectos que de fato faz a pessoa trabalhar muito de forma exaustiva, como por exemplo a 6x1, e ela acaba não tendo o retorno. Mas não é simplesmente meu, é do Estado. Nós temos quase aí 20 anos de governo de esquerda. E quais foram os avanços do trabalhador para você? Pelo contrário, você tem aí no mundo inteiro, aonde a esquerda chega, acaba com o trabalhador. O Biden, por exemplo, destruiu praticamente a economia dos Estados Unidos e depois veio o Trump. E com Alberto Fernandes também na Argentina, destruiu também a economia da Argentina, depois veio Javier Milei. Aqui no Brasil, a Dilma destruiu a economia, depois veio Jair Bolsonaro. Ou seja, praticamente o que a gente está percebendo é que quando bate no bolso do brasileiro, aí ele começa a reconhecer de fato que tem algo errado. Mas a gente precisa, e eu preciso falar aqui até você, para que você entenda que há diversos aspectos em volta de você que acaba com a produtividade. Por exemplo, você tem uma educação de péssima qualidade. Ou seja, você não consegue gerar
mão de obra qualificada para ter um bom emprego. Você tem um transporte público horrível. Ou seja, você demora 1, 2, 3 horas para chegar até o seu emprego. Isso acaba com a sua produtividade. Você tem uma segurança que não te dá segurança. Ou seja, o roubo, o furto, o sequestro, quando você é roubado aí com o seu celular que você está pagando, quando alguém invade a sua casa e tira seus bens, isso pega no seu bolso. Ou seja, você tem um Estado que explora o empresário através da grande carga de impostos. Você tem um Estado que explora também o trabalhador, porque também tem uma carga de impostos em cima dele, e você tem um Estado ganhando em cima de tudo isso. Qual que é o grande problema disso tudo? O Estado. Por que esse pessoal de página de fofoca, de influenciadores, de PhDs em opinião, por que eles não cobram, por exemplo, a posição do Lula sobre essa PEC? Ele não falou nada até agora, né? Óbvio que não, porque ele sabe que vai dar errado. Porque ele sabe que a economia não se sustenta com isso. É basicamente uma propaganda eleitoreira para poder atrair as pessoas mais humildes e brincar com os sentimentos dos trabalhadores que estão se ferrando aqui no Brasil. Eu quero que todo brasileiro fique bem aqui nesse país. Só que é impossível ter com a esquerda. E muita gente, Renato, tá falando assim, não, isso não é uma discussão da direita e esquerda, é uma discussão do povo. Peraí, quem que saqueou as estatais? Foi a esquerda. O senador Cleitinho tá falando isso, lá de Minas Gerais. Discordo. Cleitinho é um cara que eu tenho uma amizade muito grande com ele, e nesse posicionamento dele eu discordo veementemente. Por quê? Porque tem todo um contexto que ele precisa compreender. Eu espero que um dia, de fato, ele compreenda isso. No seguinte sentido, o problema, por exemplo, não é simplesmente você chegar ali e dar uma folga a mais para o trabalhador. Porque o que vai acontecer economicamente, quando você fizer isso para o Brasil, sem ver todas as nuances disso, no âmbito de desemprego, de poder de compra, sabe o que vai acontecer? O cara vai ter ali as 3 folgas dele, vai trabalhar 4 dias por semana, e basicamente ele não vai ter poder de compra. Os produtos vão aumentar o preço. Não há um estudo econômico, socioeconômico desse projeto. A própria deputada admitiu. A própria Érica falou isso na Globo News. Nós não temos um estudo tão aprofundado. Eu fiz o estudo. Eu peguei um estudo pela FIENG, do Flávio Rosco, na qual eu agradeço. Ele me mandou 2 estudos. Um preliminar, que foi de fato feito mais em cima da hora, e um mais profundo, que mostra a quantidade de péssimas consequências para o Brasil. Mas o que vai acontecer? Quando isso acontecer, pode ter certeza que a esquerda vai inventar o que for. A culpa é da baleia que o Bolsonaro cutucou, a culpa é do Nicolas que botou uma peruca, a culpa é da direita. Enfim, eles não vão assumir essa culpa, só que aí vai ser tarde demais. E aí, mais uma vez, vai se criar uma narrativa. Então, assim, eu, mais uma vez, mantenho meu posicionamento de que a gente precisa discutir esse tema, achar uma outra proposta. A minha proposta é aqui. A gente precisa discutir isso. A gente precisa tratar isso de forma séria, sem ser populista, sem querer fazer as coisas querendo basicamente adquirir votos. Winston Churchill, por exemplo, tomou diversas medidas contrárias ao que estava acontecendo na época. Todo mundo queria uma pacificação com Hitler, porque a economia estava indo para baixo, o cara estava dominando tudo. E graças a Deus ele tomou uma posição antipopular, que era enfrentar um tirânico. E hoje ele é reconhecido por isso. Então nós temos uma proposta do Maurício Marcon, onde mantém a opção do 6x1, mas dá a opção também para o trabalhador, para ele ter a opção de horas trabalhadas. E óbvio, sempre com um salário mínimo. Você não vai nunca ganhar menos que o salário mínimo. Por que isso é uma posição que já abrange uma solução? Porque aqui no Brasil, nós temos pessoas, por exemplo, que têm diversos contextos. E eu não posso impedir com que uma pessoa trabalhe mais ou trabalhe menos. Você vê algum americano saindo dos Estados Unidos para trabalhar aqui no Brasil? A gente vê o contrário acontecendo. E lá, muitas das vezes, as pessoas trabalham em escala 7x7, ou em escala 6x1, ou em escala 4x3, mas porque lá há uma flexibilização. Sim. Por que não fazer o mesmo para cá? Vai ter dia, por exemplo, poxa, eu vou comprar um carro. Esse mês eu vou dar o gás lá na empresa. Vou trabalhar 6x1. Mesmo que eu trabalhe, por exemplo, 4x3 ou 5x2. Só que eu estou ganhando aquilo que eu estou trabalhando. Mas ainda assim, precisa ter uma compreensão de uma reforma tributária que de fato reduz tributo, uma reforma administrativa, onde você de fato perceba que o Estado ele é extremamente inchado, grande, ele atrapalha a sua vida. Ou seja, Renato, para poder concluir, as pessoas precisam compreender que existem outros demais fatores que estão acabando com você e você precisa cobrar
os autoridades competentes disso. Eu não sou o Poder Executivo. Eu não tenho a caneta na mão para poder tratar a respeito de quanto é o gasto sobre, por exemplo, os gastos da viagem do Lula, que quase batem aí 4 bilhões. Eu não estou gastando o seu dinheiro rasgando ele sendo irresponsável. Eu não tenho culpa do salário que eu tenho. E eles me medem ou medem outros deputados com a régua deles. Por exemplo, eu estava lá ontem ou anteontem, era quase 10 horas da noite lá no plenário, trabalhando. A sessão começa 1h55, já estava lá desde 9 horas da manhã. E a própria Erika Hilton não estava lá. Não bateu o dedo de presença. Uhum. Que é a autora do projeto. Que é a autora do projeto. Que diz que nós não trabalhamos. E aí eles criam narrativas, usam tiktokers, influenciadores para poder basicamente acabar com a tua imagem. Eu continuo no meu posicionamento com essa alternativa do Maurício Marcon. Isso vai ser... Se essa PEC for para frente, que eu não acho que vai, para mim é só um ensaio de balão, isso vai ser na CCJ. Eu, inclusive, me coloco à disposição, Renato, para poder relatar tanto a PEC que está parada há 10 anos lá na CCJ, quanto também a própria PEC da Erika Hilton. Me coloca aqui à disposição para ser o relator. Vamos discutir, né? Você citou o projeto do deputado Maurício Marcon. Nós entrevistamos ele hoje. Tem aqui no canal a conversa com o Marcon. Quem quiser mais detalhes, ele vai passar ali tudo... mais no detalhe qual é essa proposta que ele chama de PEC da alforria. Sim. Que é justamente para dar a liberdade do trabalhador escolher, né, qual modelo ele quer utilizar. Eu colocaria PEC da liberdade, porque o brasileiro não sabe nem o que é alforria. Pois é, já é um nome mais difícil. A gente erra até na comunicação, na linguagem. E o Ricardo Gomes, que colabora aqui com a gente sempre, ele falou, olha, na verdade tem que ser alforria em relação ao Estado e não em relação ao patrão, né, porque também a disputa aqui não é entre o trabalhador e o empregador, mas sim essa imposição, né, de regulações, de impostos. Eu gostei muito da campanha pelo fim da escala 141 por 365. Você, trabalhador, trabalha 141 dias no ano para pagar imposto. Nós estamos batendo recorde esse ano. Alô, Brasil. Nós estamos batendo recorde. E não ganha mais nada, né? Mas nós estamos batendo recorde no Brasil de imposto. São 3 trilhões tirados do bolso do trabalhador, recolhidos de impostos do governo Lula. Aonde está indo esse dinheiro? Ou seja, é isso que você tem que cobrar. Aonde está indo a minha grana do meu imposto? Porque o problema não é o deputado ganhar ou ter os salários, o problema não é esse. Eu fico, de fato, indignado por essa desigualdade de um deputado, de um senador, enfim, de um juiz ganhar, inclusive, mais do que estabelecido na Constituição. Mas o problema é que nós temos pessoas que que tem um peso do Estado em cima. E, eu já fui tanto carteira assinada quanto também empresário. Eu sei ambos os lados e posso afirmar, quem te ferra não é o empresário. Tem empresário ruim? Claro. Da mesma forma como tem pastor ruim. Da mesma forma como tem policial ruim. Mas o que te ferra chama-se Estado, que acaba com o empresário e acaba com o trabalhador.